Se você olhar o roteiro, já vazou o roteiro do filme, ninguém pagaria por aquilo. Uma criança escolheu, assim, o roteiro foi escrito por um menino. E eu sei quem é a criança que escreveu o roteiro, foi o Carlos Bolsonaro. É difícil explicar pra vocês, mas dado que o bolsonarismo produz esse abuso intelectual com idosos, eu acho que o roteiro é um sucesso pra enganar os senhores, mas do ponto de vista cinematográfico e do ponto de vista estético, estilístico, ele é um vexame. Tá? A história do Bolsonaro, você vê assim, eles são tão fraudulentos que eles inventaram a história do próprio Bolsonaro. Tá? E no filme, só pra vocês entenderem, o Bolsonaro é apresentado como um homem muito corajoso, que nos anos 80, em 1985, ele prendeu, com toda a sua coragem como militar, ele prendeu um barão das drogas, chamado Cicatriz. É sério, o que eu estou falando aqui está no roteiro Dark Horse, o Riso tem até com o roteiro em mãos, tá? Havia um grande barão das drogas chamado Cicatriz. Tá aqui, ó, põe a tela, não há nenhuma invenção minha. Esse drug czar, tá? Ele foi preso pelo Bolsonaro. Entendam, isto nunca aconteceu na vida real. O Bolsonaro, nessa época, nos anos 80, estava tentando organizar greve de militares. Tá? Ele foi expulso das Forças Armadas Brasileiras. Tá? Ele teve que ser aposentado ali. Tá? Pois bem. Aí o Cicatriz, é realmente um roteiro de retardado. Ele fala, Bolsonaro, um dia eu vou me vingar. E aí o senhor Cicatriz, tá? Eu tô lendo aqui, o Riso botou um pedaço do roteiro. Gente, é patética essa história. Aí o Cicatriz, ele fica nos bastidores tramando pra se vingar do Bolsonaro. Até que ele consegue. Cicatriz contrata Aurélio, que vem ser o Adélio. E aí ele tenta matar o Bolsonaro, mas não consegue. Ele não consegue matar o Bolsonaro. E aí, no final do filme, porque já entregaram o roteiro do final do filme, o Alexandre de Moraes tá numa sala, junto com o Cicatriz. Eles conseguimos. Derrubamos este homem, né? E aí tá o Lula tomando posse na presidência da República. E vem os créditos avisando que o Bolsonaro terminou preso. As pessoas se manifestaram e tal. Em resumo, cara, é um filme lelé da cuca. É um filme doidinho. Pô, assim, se você tá fazendo um filme biográfico, muitos filmes biográficos existem romantizações, existem personagens inventados. Tá. Mas assim, é um filme biográfico de uma personalidade política. A história verdadeira já era interessante. Veja, olha só o que eu tô falando. Já era interessante. O Bolsonaro realmente foi um Dark Horse. É um caso engraçado, um caso curioso, como um país elegeu um idiota como ele. Beleza. Pra que inventar? O Bolsonaro nunca prenderia. A única vez que o Bolsonaro teve diante, vamos dizer, de um criminoso armado foi um assaltante que viu o Bolsonaro de moto, rendeu o Bolsonaro, tirou a arma do Bolsonaro. E o Bolsonaro, socorro. Foi isso. É muito tosco. É muito tosco. Assim, isso aí é de chocar, cara. Pessoal, Como é que, assim, esse roteiro, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Isso é roteiro de filme B. Qualquer um, pelo amor de Deus, só explicar. Qualquer um que conhece um pouquinho de cinema, sabe, isso aqui é roteiro de filme B. Outra coisa, só pra explicar pra vocês. Eles estão tentando vender, pra divulgar que 100 e tantos milhões faz sentido naquele filme, porque, é um filme com estrelas de Hollywood e um diretor de Hollywood. O diretor é um diretor de filme B. E quando eu falo B, eu não falo nem filme alternativo, porque existe todo o circuito alternativo de cinema nos Estados Unidos que produz ótimos filmes. Tem grandes filmes alternativos feitos com baixo orçamento nos Estados Unidos. Filme B é filme ruim. Entendeu? Isso aqui é um cara de filme B. E o Jim Caviezel? Galera, eu sei que criaram na direita só um hype que o Jim Caviezel é um baita de um ator. Ele não é. O Jim Caviezel é um cara que fez um filme e, cara, não teve muita carreira depois disso. Ele foi sabotado por ser cristão. Cara, é igual falar que o Mark Hamill, que fez Luke Skywalker, ele foi sabotado por ser Jedi. Ele só fez um filme, ficou muito marcado por um personagem e nunca conseguiu fazer outro filme. Que é outro cara que aconteceu isso, o Elijah Wood, que fez o Frodo no Senhor dos Anéis. Isso acontece. O cara fez Jesus, não era também o maior dos atores, e pronto. E é isso, ele é um filme, é um ator B. Você não precisa de todo esse orçamento pra contratar o Jim Caviezel. Entendeu? É isso, estão exagerando. É só você procurar no Google, é só dar um Google, procurar o cachê do Jim Caviezel e comparar com o cachê do ator brasileiro que fez o Agente Secreto lá, esqueci o nome dele, o babaca do Wagner, o babaquíssimo Wagner Moura. O Wagner Moura hoje é um ator bem ranqueado lá. Ele fez a série da Netflix, ele fez o Narcos. Então, custa mais alto. Então, assim, como você pode explicar aqui o filme Agente Secreto, que tem um roteiro bem construidinho, as cenas de época muito bem feitas, assim como Ainda Estou Aqui, as cenas de época muito bem feitas, a Recife do Agente Secreto e o Rio de Janeiro de Ainda Estou Aqui estão
impecáveis. Há um trabalho cinematográfico espantoso. Um custou 28 milhões, outro custou 45. Com atores mais caros, com um trabalho mais sério. O filme lá, Dark Horse, é um filme B, de baixíssima qualidade, com um roteiro de filme B, com atores de filme B. Amigos, onde eu tô dando toda essa volta? Esse filme era uma justificativa para dinheiro ser jogado numa operação que não envolve cinema. Que eu imagino que seja a operação que sustentou a família, né, a família Bolsonaro nos seus devaneios políticos ao longo dos últimos 2 anos. O que me parece? O pai ia ser preso, esses caras foram atrás do grande mercador de autoridades que era o Vorcaro. Eles sabiam que o futuro político deles estava em risco. E eu acho que eles foram forrar a barriga mesmo. Tudo leva a crer que os Bolsonaro caíram nisso. E são números assustadores, tá? E voltando para as eleições, por que eles são... Porque nós temos que falar na morte do bolsonarismo. Não há possibilidade, da parte deles, de fazer um enfrentamento ao Lula. Porque em todas as categorias que eles forem disputar com o Lula, é pau a pau ou perdem. E esta é a verdade. A única coisa que qualificava ele... eu não sou o Lula. Porque a gente não gosta do PT. Mas assim, qual a diferença deles pro PT? Qual a diferença? Eles roubam com a bandeira... Nem do Brasil, roubam com a bandeira dos Estados Unidos na mão. É isso. Eles são toscos, são burros, são corruptos, andam com os piores caras do Centrão, não tem projeto de Brasil. Tem nada ali. Tem nada ali. O que tem foi um truque que enganou por anos a fio um monte de idosos. O que é o bolsonarismo além de um golpe nos idosos? O que é o filme Dark Horse? É um golpe em idosos. Não, eu juro pra você, eu acho que, né, vamos ver se vai sair esse filme. Saindo esse filme, vai ficar um monte de senhor e senhora de idade. Quem é o Cicatriz? Gente, é um personagem fictício. Não, fica fictício. Eles estão dando sinais ali. Cicatriz existe. Vamos ficar atrás. Quem é o Cicatriz? Quem é? Com certeza. Meus amigos, não sejam patéticos.